Bom dia, estou muito feliz de estar com os irmãos mais uma vez, mais um domingo, e dessa vez, de uma maneira especial, compartilhando da palavra do Senhor com vocês. Aproveitando, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, vamos ler do versículo 17 ao 27. Enquanto você abre, o pastor comentou, com a igreja que nós trabalhávamos com igrejas também lá no Brasil. Nós somos muito privilegiados de poder fazer parte da obra do Reino de Deus. Eu acho que é um privilégio para cada um de nós, poder compartilhar, poder pregar, poder cultuar, poder louvar a Deus. É um presente que Deus dá a cada um de nós. É interessante, muitas das vezes, quando no final das pregações, geralmente a gente fala assim, tem alguém que quer aceitar Jesus, tem alguém que quer entregar a vida para Jesus. É muito interessante, é muito bonito, mas na realidade Jesus já nos aceitou, Jesus já nos escolheu. E aí quando a gente levanta a mão, a gente dá apenas mais um passo, porque o chamado já veio anteriormente, já ardia em nossos corações. Então é um privilégio para nós podermos estar aqui e fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, dos versículos 17 ao 27, diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, mas tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, a quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Amém? Glória a Deus. É um texto muito interessante, eu gosto muito, que fala um pouquinho da vida de Paulo. E a gente fala muito sobre Paulo aqui na igreja, porque Paulo foi um homem com um chamado extraordinário, com um chamado peculiar. E eu acho muito interessante porque nesse texto, a morte de Paulo, ela começa a ser desenhada nas Escrituras. Todos nós sabemos que Paulo, ele foi chamado e através do seu chamado, ele conseguiu fazer coisas extraordinárias. E nesse encontro com os irmãos, ele está indo de viagem para Jerusalém, onde ele vai ser preso por alguns religiosos. E ele ficará preso por um tempo, ele vai depor por algumas vezes, vai ser levado para Cesareia, ele vai andar em alguns lugares ali, até mais para frente ele solicitar o seu direito de romano para depor diante do rei em Roma, e lá em Roma é onde ele vai ser decapitado. Então a ampulheta, o que vira a chave do ministério de Paulo
do início do ministério de Paulo para o final do ministério dele, onde ele vai ser morto, é aqui, nessa reunião junto com os irmãos. E o versículo que eu acho mais interessante, se os irmãos puderem colocar na tela, é o versículo 24, né, do capítulo 20, onde ele fala: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então o nosso desafio, né, o meu desafio aqui essa manhã, compartilhando a palavra com os irmãos, é de falar sobre chamado. É de trazer a nossa mente para nós perguntarmos para nós mesmos: será que o meu chamado ele está sendo eficaz no reino de Deus? Será que aquilo que Jesus me chamou há muito tempo atrás, né, será que eu estou cumprindo o desejo de Jesus? Será que eu estou ajudando o reino de Deus? Será que eu estou sendo útil? Ou será que eu às vezes estou sendo um peso morto? Né, a gente falava, às vezes a gente fala no mundo, né, um peso morto na terra, mas às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, mas é um peso morto. Ela não frutifica, não dá frutos, muitas das vezes dá só trabalho. E quem está na igreja há um pouco de tempo sabe que, infelizmente, isso acontece. Então, um desafio, né, nosso essa manhã, através desses versículos e através da vida de Paulo, é entendermos sobre o nosso chamado. Será que o nosso chamado está sendo eficaz? Será que eu estou sendo útil de verdade para o reino de Deus? Será que eu estou cumprindo aquilo para qual Deus me chamou? E é uma coisa muito interessante, né, que o chamado, uma coisa que eu separei aqui para compartilhar, é que todo chamado, ele vem junto com um envio. Todo chamado, toda pessoa que foi chamada por Deus, ela, junto do pacote, vem também um envio. Quando Deus nos chama, Ele não nos chama para ficarmos apenas sentados. Ele não nos chama para ficar parado na nossa casa ou na igreja. Ele nos chama para quê? Para enviar. Aí eu separei aqui para compartilhar, né, alguns chamados na palavra de Deus. Via de regra, toda pessoa que foi chamada por Deus nas Escrituras, ele teve que se deslocar da onde ele estava para o local que ele foi chamado. Via de regra. E isso a gente pode perceber estudando, né, algumas pessoas chamadas, que isso se torna um padrão. Né, que todas as pessoas que foram chamadas por Deus, que teve um encontro com Jesus, que foi chamada por Jesus, eles acabaram tendo que se deslocar de onde eles estavam para um outro lugar. A gente pode, por exemplo, eu separei algumas pessoas, né, alguns para a gente compartilhar, mas a gente pode começar por Atos dos Apóstolos. Quando Jesus ele aparece para os irmãos em Atos dos Apóstolos, para os discípulos, no seu discurso final, o que Jesus fala para os discípulos? Não se ausentei de Jerusalém, não é isso? Fique aqui em Jerusalém. Mas nós sabemos que os discípulos não eram de Jerusalém. Os discípulos, eles eram galileus, eles eram da Galileia. Então imagine, os discípulos moravam todo no norte de Israel, lá do outro lado de Israel, e tinham que ficar em Jerusalém. Tinham que ficar ali parados, aguardando as instruções do Espírito Santo. Quanto custa? Qual que é o trabalho? Qual que é a logística para esses homens ficarem longe da sua casa, longe da sua família, longe do trabalho, longe de tudo, tendo que se sustentar ali naquele lugar, obedecendo a voz de Jesus, aguardando instruções. Ou seja, os primeiros homens da igreja, os patriarcas, os apóstolos, eles já começaram respondendo ao chamado positivamente de Jesus com um deslocamento, saindo da onde eles estavam. E quando Jesus pede para eles ficar, isso custa para eles alguma coisa. Eles tinham que ficar naquele lugar, obedecendo, né, a voz de Jesus, obedecendo o chamado de Jesus, e por outro lado, eles tinham um custo. Né? Isso é financeiro, é psicológico, não importa. Tinha um custo. Outra coisa interessante, que o chamado de Deus, geralmente ele tem a ver com deslocamento, isso custa e tem um valor. Aí eu pergunto para os irmãos, quanto custa responder positivamente a um chamado de Jesus? Quanto custa a gente ter que sair da onde nós moramos, da onde nós vivemos, para ir para um lugar onde nós não conhecemos? Quanto custa a gente ter que deixar a velha vida,
os velhos hábitos, os velhos costumes, o que nós gostávamos de fazer para fazer coisas novas agora andando com Jesus. Quanto custa? Custa tudo. Não é algo que a gente soma, isso dá 100, 200, ou custa... Não, custa tudo. Foi dito pelo nosso irmão, né, que nós somos aqui imigrantes, a maioria imigrantes, então nós deixamos, né, a nossa pátria, a nossa nação, a nossa cidade. E quanto custou para nós isso daí? Custa tudo, a gente tem que largar tudo, tem que deixar tudo para trás. Deixamos amigos, deixamos parentes, alguns sonhos que lá estavam, para realizarmos coisas novas, para fazermos coisas novas aonde Deus vai nos enviar, aonde Deus quer nos usar. Isso custa tudo. Porque quando Deus fala conosco, quando Deus chama eu, quando Deus chama você, junto com esse chamado, geralmente vem o deslocamento. Porque quando Deus nos chama, quando Deus chamou você, é porque Ele quer te enviar. É porque Ele quer te usar. Não simplesmente, às vezes nós pensamos assim, vamos para Portugal, ou vamos para qualquer outro país. Tem pessoas aqui com sonho de ir para França, Alemanha, Estados Unidos, sei lá. Tem pessoas aqui com sonhos, outros querem manter raiz aqui neste lugar e ficar aqui. Mas isso é muito interessante, é muito bonito, mas Deus, Ele não quer apenas que a gente venha para uma outra nação para nós realizarmos simplesmente o nosso sonho. É porque Deus quer um irmão, uma irmã aqui em Portugal. É porque Deus tem um propósito, que foi dito aqui já no louvor, foi ministrado aqui, Deus tem um propósito para cada um de nós que aqui estamos, aqui neste lugar. E Ele quer nos preparar, nos capacitar aqui neste lugar para que a gente avance, para que a gente vá para outros lugares. Tem pessoas que estão aqui hoje, mas que não vão ficar aqui. Tem pessoas que estão aqui nessa cidade, nesta nação, nesta igreja, mas que não vão ficar aqui. Porque Deus está apenas capacitando, preparando, moldando, porque Ele quer enviar, porque Ele quer deslocar cada um de nós. O pastor comenta muito aqui, às vezes, que o sonho dele é abrir igreja na Espanha, na França, em outros lugares. E esse chamado arde no coração dele, porque eu acredito que ele já disse o sim para o deslocamento de Deus. Ele já entendeu qual é o propósito que Deus tem na vida dele. Ele já sabe desse chamado e ele vive para cumprir esse propósito. E nessa manhã, né, como eu disse, meu desafio é ajudar a eu me entender, me encontrar, me achar e ajudar você a entender e compreender também o seu propósito. Para saber, para perguntar para mim e para você, estamos vivendo o nosso chamado? Estamos cumprindo aquilo que Deus quer de nós? E é muito interessante que esse chamado, muitas das vezes, ele pode ser nacional. Quando Deus nos chama e Ele nos usa, às vezes Ele pode nos usar no nosso bairro, pode usar na nossa cidade, no nosso estado, ou nos enviar, que é o caso de cada um de nós aqui. Né? Fomos usados na nossa cidade, fomos usados no nosso estado, fomos capacitados, fomos treinados, fomos moldados por Deus e Ele nos enviou e aqui nós estamos. Então esse chamado pode ser nacional, mas também às vezes pode ser cruzando o oceano, cruzando outros continentes. E é interessante que uma coisa que eu separei para compartilhar com os irmãos, o chamado de Deus, ele requer um deslocamento e envio, porque Deus ele nos chama de um lugar, de uma situação e de uma realidade. Presta atenção, Deus ele nos chama de um lugar, de uma situação e de uma realidade. Um dos primeiros chamados, né, que eu separei para compartilhar com os irmãos é de Abrão. Quem lembra de Abrão? Quando ele foi chamado por Deus, o nome dele ainda era Abrão, sim ou não? Depois que Deus o muda, né, para Abraão. E qual que era o lugar que Abraão morava? Na Mesopotâmia, não era? E qual que era a situação que ele vivia? Né? A ignorância. Abraão, naquela época, ele não conhecia Deus. Ele não tinha intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E qual era a realidade que ele vivia? Uma idolatria. Todos nós sabemos que Abraão, antes de ser chamado por Deus, ele morava na Mesopotâmia e era um idólatra. Ele acreditava na época em vários deuses. E aí Deus um dia aparece para ele, o chama, e o que Deus fala para ele?
Abraão, fica no meio da sua terra e no meio da tua parentela que eu vou te usar aí. Tudo que eu tenho preparado para você vai acontecer aí. Foi isso? Foi assim? Não. Olha só, o chamado de Deus, olha Deus chamando, né, um homem para fazer parte de algo extraordinário, para fazer parte, para começar ali, né, o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita, e a primeira coisa que Deus fala para ele: sai do meio da tua terra e da tua parentela. Ou seja, ele tem que sair do local geográfico onde ele está, e ele tem que abandonar e deixar para trás todos os parentes e amigos. E é interessante que esse chamado, né, de Deus, ele fala assim: sai do meio da tua terra e da tua parentela, que a partir de agora você vai caminhar comigo. Eu vou caminhar com você. Eu vou andar com você todos os dias. E eu penso assim, Abraão falando assim: mas Deus, para onde eu vou? Que lugar que você quer que eu vou? E aí Deus fala para ele: vai andando, começa andando aí que quando chegar eu falo para você. Às vezes nós queremos ir em algum lugar, né, e a gente pede assim: irmão, manda a localização, onde vai ser? Manda a localização, manda aí o endereço, que eu vou chegar. Mas no caso de Abraão não foi assim. Deus não deu uma localização para ele. Ele não tinha um GPS, Deus falou assim: ó, coloca o endereço A, B ou C que você vai chegar lá. Simplesmente vai andando. Vai andando, vai ouvindo a minha voz, vai me obedecendo, que quando chegar no lugar, eu vou dizer para você: é aqui. Quando eu chegar no lugar e no momento certo, eu vou dizer: chegou, aconteceu. Mas enquanto eu não disser para você parar, você não para. Você continua andando e ouvindo a minha voz. Quantos de nós já nos passamos por isso? Tivemos que deixar, às vezes, parentes, amigos, sem muitas das vezes saber para onde ir. Às vezes nós estamos aqui e nós ainda não entendemos o que Deus quer de nós. Nós ainda não sabemos aonde vamos ficar. Abraão andou por lugares que ele nunca imaginou. Participou de guerras, problemas, comprou briga por causa de sobrinhos, etc. Todos nós sabemos. Mas ele não parou, ele avançou. Ele continuou andando e ouvindo a voz de Deus. E ele não sabia onde ele tinha que ir. Ele não sabia onde era o ponto final. Ele não sabia o local exato aonde Deus o queria levar. Mas ele obedeceu à voz de Deus. E como eu disse essa manhã, ele obedeceu à voz de Deus e ele se deslocou. Ele saiu de onde ele estava. Aí eu pergunto: e quanto custou para ele isso? Custou tudo. Ele teve que deixar tudo para trás. Começar uma vida nova, uma família nova, lugar novo para morar, amigos novos, tudo novo. Será que não é o que alguns de nós aqui estamos passando? O que nós deixamos para trás? Como está a nossa vida hoje? Amigos novos, igrejas novas, casa nova, carro novo, às vezes roupas novas, não é isso? Tudo novo. Mas por que nós estamos aqui? Porque nós dissemos sim para o chamado de Deus. Nós aceitamos esse convite. E como eu disse, todo chamado requer um deslocamento, um envio. E Deus está nos enviando. E nós estamos aqui porque Deus está querendo nos usar para algo extraordinário, para algo maior do que nós temos condições de mensurar. Paulo diz em uma das suas cartas, que aquilo que os olhos nunca viram, o que os ouvidos nunca ouviram e o que nunca chegou no coração do homem é o quê? É o que Deus tem preparado para nós. É o que Deus tem preparado para a sua igreja, amém? Nós podemos lembrar de Daniel, lembra de Daniel que estava preso, cativo? Ele foi chamado também de uma situação. Qual que era a situação dele? Ele estava cativo, ele estava preso. Qual que é a realidade dele? Ele era servo, ele era escravo do rei Nabucodonosor. E qual que era o chamado dele? Revelar Deus para aquela nação. E aí a gente pode citar outras pessoas, e um que eu separei para compartilhar com os irmãos aqui, Neemias. Eu gosto muito de Neemias, Quem lembra de Neemias? Neemias, ele era copeiro do rei. Alguém lembra o nome do rei? Alguém lembra? Artaxerxes, ouviu alguém dizendo? Glória a Deus. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele tinha uma vida boa, sim ou não? Ele estava ali do lado do rei, comendo do bom e do melhor, trabalhando com o rei. E ele não sabia a realidade da sua parentela, dos seus irmãos. Mas um dia, a Bíblia diz que o irmão dele veio e contou como estava. Contou a triste situação que vivia Jerusalém. Os portões destruídos,
Os muros destruídos, a igreja, a religião, a fé em Deus, tudo destruída, tudo acabado. E os irmãos deles eram escravos, estavam sofrendo, estavam passando fome. E a Bíblia diz que ele jejuou e orou por dias, semanas, meses, e ele não se conformou com aquilo. E a Bíblia fala que um dia ele se coloca na presença do rei, e ele está triste, porque ele está jejuando, ele está orando, e o rei pergunta, viu, por que você está triste? Por que você está murcho? O que está acontecendo? E ele fala assim, como eu posso estar feliz? Como eu posso estar bem? Como eu posso me divertir, estar alegre, sabendo que os meus irmãos, os meus antepassados estão sofrendo? Não tem onde morar, não tem o que comer. A igreja, a religião foi destruída, os muros estão destruídos, os portões estão destruídos, eu não consigo viver bem assim. E o rei fala, o que eu posso fazer por você? E aí lá vem um envio de Deus para ele. Eu quero ir restaurar os muros, eu quero restaurar os portões, eu quero fazer algo pela minha igreja, eu quero fazer algo pelos meus irmãos, eu não posso ficar aqui parado de braços cruzados. A minha vida está muito boa, está maravilhoso aqui, mas isso não é o suficiente. Deus quer mais de mim, Deus quer me usar mais. E aí ele sai, né, ele pega cartas, ele pega o anel, a confirmação, né, do anel do rei pelas cartas, e ele faz lá uma cruzada, ele começa a andar, passando por cidades, montes, vales, até chegar naquele lugar e reconstruir os muros e os portões. Quantos de nós não estávamos assim, com a nossa vida boa onde nós estávamos? Vida bem estruturada financeiramente, um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, sem problemas financeiros, sem problema nenhum. Mas nós resolvemos deixar tudo para trás e ir para um lugar que nós não conhecíamos. E nós não sabíamos qual era a realidade. E nós não sabemos como vamos ser tratados. Quantos aqui sabiam como ia ser tratados aqui nessa nação? E num primeiro momento, quantos aqui foram bem tratados? Né? Quantos foram recebidos com abraços e beijos, né? pelos nossos irmãos portugueses ou outros que aqui estão? Ou até mesmo os brasileiros. Até mesmo os parentes, né? Como nós somos recebidos? Neemias, quando ele chegou naquele lugar para restaurar os muros e os portões, ele não foi bem recebido. Os próprios irmãos que se diziam crer e servir ao mesmo Deus, queriam atrapalhar. Queriam impedir que a obra de Deus fosse feita. E conosco não vai ser diferente. Às vezes aqui nessa nação, nós vamos querer fazer a vontade de Deus, vamos querer implantar igreja, vamos querer ganhar almas, nós vamos querer pregar o evangelho. E pessoas, como amigos, como parentes, ou como irmãos de igreja, vão querer nos atrapalhar e nos boicotar. Atrapalhar os nossos sonhos. Disser, não adianta fazer isso, não vai dar certo. A gente sabe, Sanbalat e Tobias, né? São algumas das pessoas que tentaram boicotar Neemias. Isso não vai dar certo. Você quer reconstruir o muro? Isso não vai acontecer, vai demorar anos para acontecer. Isso não vai funcionar, nós já tentamos. Nós já fomos por esse lado e não foi. Fomos para aquele lado e não foi. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Está com um projeto novo, não vai acontecer, não vai funcionar. Vai montar uma empresa nova lá em Portugal? Esquece. Muita gente já tentou, não foi para frente, voltou para trás, faliu. Vai comprar uma casa lá em Portugal, uma casa nova, não vai dar certo, é difícil. O financiamento é impossível, não consegue. É muita burocracia, não sei o quê. Quantas vezes já não ouvimos isso? E no reino de Deus não é diferente. Às vezes nós queremos ganhar uma alma para Jesus, queremos levar o evangelho para uma pessoa, e aí nós ouvimos alguém dizer assim, já cansei de pregar para ele, já cansei de falar de Jesus para ela, não adianta. Nem Jesus salva. Já ouviram isso? São pessoas querendo boicotar a obra de Deus. Eu já ouvi isso, né, pastor? Nem Jesus... geralmente a gente fala assim, só Jesus na causa, né? Não é isso que nós falamos? Fulano, só Jesus na causa. Mas eu já ouvi dizer uma vez de um irmão que era bem difícil, né? Uma vez falaram assim para mim, isso aí nem Jesus dá jeito. E nós sabemos que Jesus, ele dá jeito para tudo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos salvou, é Ele que nos chamou, é Ele que nos capacita. E nessa manhã, eu tenho certeza que Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando no coração de cada um de nós. E se você está sentindo às vezes ali um chamado, um ardor no seu coração, é porque essa palavra é para você. Assim como foi para mim.
Estou preparando e pensando nessa palavra, e orando, e escrevendo, e riscando, e reviscando, já há alguns dias. E aí eu até conversei com a Renata um dia desse, falei assim, se eu tiver uma oportunidade para pregar, vai ser essa palavra aqui, que Deus já está me trazendo ao coração há muito tempo. É uma palavra de imigrantes, né? E nós somos imigrantes. Eu me sinto assim, essa palavra fala muito comigo. E quando o pastor falou, né, me convidou para falar, falou assim, ó, dá para trazer uma mensagem? Eu falei, dá. A mensagem está lá, preparada já. Está sendo mastigada, maturada. Essa palavra falou primeiro comigo. Qual que é o meu chamado aqui neste lugar? Qual que é o propósito que Deus tem aqui para mim nesse lugar? Não é só conhecer uma nação. Não é só viver o novo de Deus aqui para minha casa e para minha família. Mas é viver o novo de Deus junto com os irmãos. É poder ganhar almas para Jesus. É poder fazer a diferença aqui nessa nação. Deus me chamou lá no Brasil e esse chamado tinha um envio. E esse envio me trouxe até aqui. E eu acredito que o meu lugar não é ficar aqui. O meu propósito ainda não é ficar aqui. Eu vou passar por aqui e tenho certeza que Deus vai me levar para outros lugares, eu não sei onde é. E eu não sei o que me espera lá. Paulo ele diz no versículo 24 que ele não sabe o que espera. Ele fala que o Espírito Santo alerta ele que para onde ele vai ter tribulações e prisões. Mas ele desiste de ir? Sim ou não? Ele fala, eu vou. Esse é o meu chamado. Tem tribulação? Eu vou. Tem prisão? Eu vou. Vai ter açoites? Eu vou. Porque esse é o chamado de Deus. E foi dito com muita sabedoria pelo nosso irmão Olavo. É Olavo, né? Que hoje nós temos liberdades para adorar a Deus. Liberdades para cultuar, para ofertar, para cantar. Mas vai chegar um dia que isso não vai ter. Vai chegar um dia que essa liberdade que nós estamos tendo aqui hoje não vai acontecer. E nós vamos ter que cultuar as escondidas. Assim como era a igreja primitiva. E nós vamos ter que, não vamos poder andar com Bíblia. Nós vamos ter o aplicativo no telemóvel, no celular, isso não vai acontecer. Então nós temos que valorizar a oportunidade que nós temos hoje. Temos que agradecer a Deus por esse presente, de podermos cultuar, adorar, pregar e fazer o que o Espírito Santo dá liberdade para cada um de nós fazer. Aleluia. Nós falamos aqui, de alguns personagens chamados por Deus para levar o evangelho avante e eles foram. Agora imagine, se algum desses personagens fossem, como às vezes alguns dos nossos irmãos hoje em dia, que às vezes recebem o chamado de Deus, mas eles não querem ir, têm medo de ir. Alguém já viu algum irmão assim? Fala assim, eu tenho chamado, mas meu chamado é para ficar ali no banquinho da igreja. É só para ficar cultuando ali, levantando a mão. Já viu algum irmão assim? Já pensou se Abraão fosse assim? Deus falasse assim, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele falava, Deus, eu achei legal tudo, mas eu posso ficar por aqui mesmo? Posso ficar aqui na minha terra e na minha parentela? Já pensou se Paulo, a gente citou Paulo aqui, ele foi chamado na estrada indo para Damasco? Já pensou se ele decidisse não ir, não dizer sim para o envio de Deus, e ele ficasse em casa? Ficasse ali, só na regiãozinha ali, pregando e falando com os irmãos? Será que nós teríamos tantas igrejas abertas? Será que nós teríamos tantas cartas escritas? Acho que não. E infelizmente, eu separei para grifar aqui, nós passamos hoje em dia pelo meio da pandemia. Nós tivemos a pandemia e a pandemia mostrou para nós uma nova versão de vida, uma nova versão de trabalho, que é o home office. Muitas pessoas trabalharam de casa. Muitas pessoas, depois disso, continuaram trabalhando em casa. E, infelizmente, alguns irmãos, nossos, eles descobriram cultuar a Deus em home office. Nós temos a tecnologia, dos cultos online, que isso é uma bênção, ajuda muito. Só que, infelizmente, muitas pessoas ficaram no home office. Muitos irmãos preferiram ficar cultuando de casa. Eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa, participo do culto em casa. E é interessante que até ofertar, nós conseguimos ofertar de casa, através das tecnologias, e isso é uma bênção. Só que isso não é o suficiente. Não podemos ser irmãos do home office. Não podemos ser cristãos do home office.
Isso não funciona, isso não existe. A palavra igreja, do grego, ela significa eclesia, né, que na tradução significa tirados para fora. Nós fomos chamados para ser cristãos, para servir a Deus lá fora. Aqui dentro é onde a gente adora a Deus junto, onde a gente coloca os pingos nos is, onde nós acertamos aquilo que precisa ser acertado, onde nós temos dúvidas, conversamos com o pastor, somos instruídos, nos fortalecemos espiritualmente, nos enchemos de poder, de unção, para sermos cristãos lá fora. Para lá fora, nós cumprimos o ID de Jesus. Para lá fora, nós vivemos o verdadeiro evangelho. Isso que nós estamos fazendo aqui é importante. Tem que acontecer. E mais vezes, e muitas vezes, aqui é onde nós nos derramamos na presença de Deus, é onde nós abraçamos, é onde nós somos abraçados, é onde compartilhamos as nossas alegrias, os nossos testemunhos, onde compartilhamos nossas dificuldades, e aqui nós somos exortados, somos fortalecidos. Isso é importante. Só que o lugar onde nós somos igreja, verdadeiramente, é da porta para fora. É na segunda-feira no trabalho, na faculdade, é na segunda-feira junto com os parentes, com os vizinhos, na terça, na quarta. É lá fora que nós somos cristãos de verdade. É lá fora que o nosso evangelho ele é desafiado. Porque muitas das vezes nós temos que defender a nossa fé, muitas das vezes vem pessoas de fora nos, às vezes, maltratar, nos humilhar no trabalho, não sei. E aí nós temos que dar prova da nossa fé. Nós temos que ter paciência, longanimidade, bondade. É lá fora onde nós vemos se os frutos do Espírito estão verdadeiramente em nós. Nós não podemos ser irmãos e cristãos do home office. O nosso chamado é muito maior que esse. O nosso chamado ele é muito mais forte e muito maior do que apenas ficar em casa ou apenas ficar na igreja esquentando o banco. Deus tem algo muito maior para nós. Deus, Ele não espera de mim ou de você perfeição, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele conta com a sua prontidão. Deus, Ele não quer de nós perfeição, mas Ele conta com a nossa prontidão. Nós vamos errar. Infelizmente, nós vamos errar. Só que devagarzinho Ele vai nos capacitar, Ele vai nos moldar. Nós podemos ver alguns irmãos na Bíblia que infelizmente erraram. O próprio Paulo, por exemplo, nós sabemos que ele errou com João Marcos. Numa certa feita, ele fala assim, não quero João Marcos porque ele abandonou, não deu muito certo, não estou a fim de levar ele nessa embarcação. Só que lá na carta de Timóteo, ele fala assim, traz João Marcos que ele me é útil na obra de Deus. Então ele reconhece que num primeiro momento ele falhou, mas depois ele reconhece que falhou e ele conserta o erro. Nós podemos citar outros homens e mulheres de Deus que infelizmente erraram na Bíblia, mas que foram usadas por Deus, estavam prontas. Nós podemos citar o próprio Abraão, que ele mentiu quanto à sua esposa. Nós podemos citar Moisés, eu amo muito Moisés. Moisés, ele era um assassino. Infelizmente, ele matou um homem e escondeu o corpo. Mas isso não o impediu de cumprir o chamado de Deus. Nós podemos citar Paulo, que foi um perseguidor da igreja. Cometeu muitos erros, mas ele se arrependeu e seguiu em diante. Então eu e você, nós vamos errar. Mas Deus não espera de nós a perfeição. Ele conta com a nossa prontidão. Existem muitas pessoas muito mais capazes que eu, muito mais capazes que vocês, sim ou não? Só que somos nós que estamos aqui disponíveis. O grupo de louvor louvou lindamente. Não existe milhões ou não existe outras pessoas mais capazes que o nosso grupo de louvor para estar aqui cantando? Sim ou não? Sim, mas esses são os disponíveis. Esses foram que disseram sim para o Deus. Esses que disseram sim para Deus e falaram, usa-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. E é com esse tipo de pessoa que Deus quer contar. Aleluia. E para a gente encerrar, você pode falar assim, tá bom, irmão Jorge, gostei, achei interessante, mas por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que ser enviado? Né? Por que eu? Né? Se o grupo de louvor já quiser vir vindo, né, já estamos encerrando. Uma coisa interessante que eu separei aqui para os finalmente, né, por que eu devo fazer isso? Por que eu devo pregar? Por que eu devo ser enviado? Você me pergunta, por que eu tenho que abandonar a minha vida, abandonar a minha casa?
Por que eu tenho que deixar meus parentes? Por que eu tenho que deixar o meu emprego? Por que eu tenho que deixar e me deslocar e ir? Porque antes que tudo isso acontecesse, um homem, ele deixou tudo que ele tinha por cada um de nós. E esse nome é Jesus Cristo. Aonde Jesus estava antes de vir para a terra? Antes de se fazer carne e morar no nosso meio? Ele estava no céu. Ele era um Deus perfeito. E ele teve que deixar o céu, teve que deixar o lugar maravilhoso onde ele estava, ele teve que deixar a comunhão com o Pai, o Espírito Santo, e se habitar na terra. E se fazer pecado. A Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. Já pensou se Jesus fosse o salvador do home office? Eu vou salvar os irmãos, mas eu vou salvar daqui mesmo. Imagine se não tivesse cruz, se não tivesse sacrifício. Se Jesus não abandonasse tudo que ele tinha, que ele vivia, para viver o nosso meio, para nos ensinar. Por que eu tenho que ir, irmão Jorge? Porque Jesus ele veio primeiro. Por que eu tenho que fazer, irmão Jorge? Porque Jesus já fez primeiro. A gente não ama porque nós somos bons ou porque a outra pessoa merece amor. Nós amamos porque Jesus amou primeiro. Nós perdoamos não porque nós somos bons ou porque a outra pessoa merece perdão. Nós perdoamos porque Jesus nos perdoou primeiro. E a Bíblia fala que ele morreu por nós, ele nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos falhos. Hoje nós somos um pouco melhores, porque nós nos arrependemos, porque nós servimos a Deus, porque nós procuramos errar cada vez menos. Mas Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos maus, muito maus. Quando nós ainda éramos muito ruins. Quando nós amávamos o pecado. Quando nós fazíamos o pecado e nos deleitávamos e gostávamos. Hoje não, somos novas criaturas. Infelizmente nós erramos e pecamos, mas nos arrependemos. Nós temos vergonha do que fazemos, nós temos nojo. Queremos ser pessoas novas. Mas quando Jesus ele veio nessa terra por nós, nós ainda éramos pecadores e amávamos o que fazíamos. Então, quando você tiver a oportunidade de ser enviado ou ser enviada, lembra de Jesus. Ele foi enviado nessa terra por cada um de nós, para que essa manhã nós tivéssemos essa oportunidade. Se eu estou pregando aqui hoje, se você está sentado aí me ouvindo e se estamos adorando a Deus, é porque Ele veio. É porque Jesus veio, habitou no meio de nós e Ele foi enviado por Deus para nos salvar. Então nessa manhã que você possa ficar com essa palavra, né, que você possa deixar o Espírito Santo te usar. Se Jesus quiser te enviar, fala, Senhor, eis-me aqui, me envia. Eu estou pronto. E se você não estiver pronto, não tem problema. Ele vai te enviar, Ele vai te capacitar e essa cidade vai ficar pequena para nós. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.